Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder, viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com a... voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder, viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor. Música nova, música que fala sobre a adoração a Deus. Convidar você a ficar de pé, aprender cantando Santo és para sempre. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Toda a criação, Santo, exaltado.
foi? Quem foi perdoado e redimido foi, ante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre, Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. e o teu povo Canta, canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. vem com a gente, teu nome. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome, Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo clama, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. teu nome é mais alto. Posso ouvir teu nome? Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. O teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre.
sempre serás. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Posso ouvir? Tu sempre. Santo pra sempre. De dentro pra fora, tu sempre serás. Santo pra sempre. Aleluia, glória a Deus. Quem está feliz aqui dá um brado de vitória. Sim. Pode ser mais alto isso aí. Igual a ti não há outro. É impossível. Onde está quem o possa confrontar? Invencível. Fala assim, abriu o mar. Abriu o mar, parou o sol e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, me lembrarei. Deus é mais forte que a morte, ele vive pra sempre, com ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para ele, por ele. O teu amor me fez novo, Ó Rei da Glória. ó Rei da Glória. Onde está? Onde está o que possa de ti me separar? Não há nada. Deus é mais forte que a morte, ele vive pra sempre, com ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só quero viver, se for para ele, por ele. O amor é mais forte que a morte, ele vive pra sempre, com ele eu vou. Sim, eu vou viver, eu só quero viver, se for para ele, por ele. Abriu o mar. Lindo. Se a noite me alcançar, me lembrarei que com ele pra sempre eu sei. Diz. Eu serei, eu serei. Eu serei, eu
Deus é mais forte, né? Deus é mais forte que a morte. Isso é muito sério, né? Deus é mais forte que a morte. Sabe, Deus está todo dia com a gente. Deus está todo dia caminhando com a gente. Você crê nisso? Diz amém. Essa música aqui, ela não é pra gente cantar só hoje, não. Cantar só hoje, no encontro com a comunidade, é muito massa. Mas essa música é pra cantar todo dia. É pra acordar cantando. É para passar o dia cantando. É para anoitecer cantando. Porque Ele é fiel. Ele é o Deus de tudo. Deus do maná, Deus da provisão, Deus da paz. E eu queria convidar você, se você souber a letra, você cantar assim, ó: ah, Deus, eu tô aqui, ó. Eu entrego a minha adoração a Ti. Isso é massa quando a gente faz isso. De dentro para fora, a alma e do coração. Deus está aí, ó. Ó, como diz na palavra, procurando aquele que os adoram. E o adoram em espírito e em verdade. Vamos cantar junto? Deus, Tu és o meu Deus forte, grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Vocês. Que isso? E Ele é o pastor de Israel. Oh, recebe, Pai. Agora cante assim, Jirê. Quero ouvir vocês. Deus da provisão. Você tem experimentado? Outro não há. Então declara. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se pequeno Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Jeová, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se pequeno Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. sabe como é que a gente vai cantar de novo? Você vai dar a mão para quem está do seu lado aí. Você pode estar do lado de um grande amigo, ou do lado do pai, da mãe, da esposa, do esposo, do irmão. Isso que você está cantando é sobre o seu Deus, sobre que Ele é a paz, Ele é a provisão, Ele é o sustento. O exercício da fé que a gente falou domingo passado aqui. Igreja linda, de mãos dadas cantando. Vocês vão cantar isso, crendo e acreditando que Deus é isso na vida de vocês. O pastor, vai. O pastor. Oh, Deus. Jesus. Céus em festa. Aí de dentro para fora, Jirê.
Glória a Deus. Oh! Que paz, que paz! É o Elion. Não há outro, não há outro, não há outro. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se pequeno e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que no Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Você vai dizer pro seu amigo que está de mão dada com você. Você vai dizer assim: Jirê, o Deus da minha e da nossa provisão. Você está de mão dada com ele, com o seu esposo, com a sua esposa, seu pai, famílias aqui. Jirê, o Deus da minha provisão. Vamos dizer junto? Jirê, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre. igreja linda é essa, Senhor? É o Elion. Outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se pequeno Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Ele é da provisão. Não precisa soltar a mão de quem está do seu lado, não. Porque a outra música, a gente falou que Deus é a provisão, né? Ele é a paz, Ele é o sustento, né? E isso precisa do exercício da fé. A outra música fala sobre a fé. Porque, irmão, do seu lado aí, pode ter alguém todo quebrado. Sabia disso? Do seu lado pode ter alguém sofrendo. Pode ter alguém que entrou aqui e que está assim no seu cantinho. Você sabia que tem muitas pessoas que sorriem e por dentro estão chorando? Muitas pessoas são assim. Eu às vezes sou assim. Estou sorrindo, mas meu coração por dentro está chorando. E a primeira coisa que eu faço é ficar calado. Eu não sou de ficar calado. Não tem gente assim. Tem gente que sofre por dentro. Tem gente que sofre berrando. Tem gente que sofre calado. Essa música fala do exercício da fé sobre um Deus de provisão, sobre um Deus de paz, um Deus que sustenta a gente aqui, ó. Sustenta todos nós. A Lidinha está com o filhinho dela doente, está cantando aqui. Pela fé, o marido vive ligando. Oi, tá melhor, melhorou, piorou. Tá aqui a Lidinha, louvando a Deus aqui. Como é que tazinho o coração dela? Como é que tá o seu coração aí? Tá assim, é? O exercício da fé. Eu vi algumas pessoas fazendo, ó, tá assim, ó. Pois canta com a gente isso. Vamos lá, Raquel. Cada vez que a minha fé é provada, Pode fazer um grande coral? tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra Se você se sentir à vontade, quiser passar o braço por trás do irmão, minhas provações não são maiores que o meu Deus. Não vão.
e não vão me impedir de caminhar. Se diante Se diante de mim não se abrir o mar, o que vai acontecer? Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Agora a gente canta sem microfone, certo? Raquel, só inicia aí. Vamos ouvir esse coral? Cada vez que a minha fé Tu nos dá, Senhor, um pouco mais. Você que está na web acompanhando a gente, escuta esse coral. Minhas provações não são E não vão, viu? e não vão me impedir de caminhar. Diz com fé isso aqui. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, a cada dia vou viver. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Do jeito que você está aí, de mão dada, feche os teus olhos aí. Só o teclado vai tocar. Eu vou deixar você orar aí. Você conversar com Deus. Quem será que está segurando a sua mão, hein? Isso é igreja. Isso é igreja. Representação simbólica do segurar a mão. Diz assim, essa representação diz assim: tamo junto. Tamo junto. Como é bom esse segurar da mão. Exercite. Segurando na mão do seu irmão. Ore por ele, está do seu lado. Ele pode orar por você. Ore por alguém que você está lembrando nesse momento aí. Venham todos os que estão cansados e oprimidos, e diz o Senhor, e eu vos aliviarei. Mesmo que os meus pais me abandonem, diz o Senhor, eu jamais te abandonarei. Essa é a nossa oração, Jesus. Que tu possas
está colocando nos teus braços todos os pedidos apresentados. Possas receber a gratidão e a celebração do nosso coração. Amém, amém e amém. Podem sentar. Se você quiser aplaudir ao Senhor nesse momento, você pode fazer isso. Como é bom louvar esse Deus, né? E louvamos a esse Deus porque a sua presença, ela é real em nosso meio. Amém? A presença de Deus é real em nosso meio. Amém? Agora sim. Eu vou para uma parte importante também da nossa celebração, do nosso momento de culto, que são os avisos. Por que é importante? Porque é importante informar para você a dinâmica, a agenda, os movimentos da nossa comunidade, para que você também faça parte e caminhe junto com todos juntos, né? Com todos juntos, pegando na mão um dos outros. Isso é muito importante. Mas antes de dar os avisos, eu quero dizer a você que nos visita pela primeira vez, que você é muito bem-vindo aqui. Se sinta abraçado por essa comunidade. Vamos aos avisos? O primeiro aviso é que estamos vivendo o mês Espiritualize. Todos nós já sabemos o que é esse movimento Espiritualize, mas para você que ainda não entendeu ou não sabe o que é esse movimento, a nossa igreja, ela tem a sua agenda em cima de 3 movimentos, e esse é um, que é um plano não religioso de viver a vida, é um plano que pega áreas da sua vida e diz que espiritualidade não é uma área específica, mas é a capacidade que você tem de olhar para cada área dessa, de caminhar em cada área dessa, segurando a mão de Deus com o olhar de Deus. E esse mês é isso, é olhar para cada área da nossa vida com o olhar de Deus, perguntando a Deus: Senhor, o que queres que eu faça nessa área específica da minha vida? Segundo aviso, é sobre o Ecoar. Gente, o Ecoar é um plano de leitura bíblica que acontece toda quarta-feira através do Zoom, pela internet. Né? Não é um plano teológico, não é um estudo teológico. É um plano de leitura coletiva, né? Como se você estivesse assim na sala de casa, lendo a palavra de Deus, lendo uma história, uma passagem bíblica e comentando sobre ela. Isso acontece no Zoom. Como é que você pode fazer parte? Vai lá no Instagram, no Linktree do Instagram, tem participar do Ecoar. Você clica lá toda quarta-feira e aí você já entra na sala do Ecoar, na sala do Zoom. Próximo domingo é Off na Candeias e On na Vida, né? Porque temos aprendido também que o culto não é somente aqui. Isso também é culto, também faz parte, é a nossa entrega a Deus. Mas isso é só um pedacinho de culto que nós entregamos a Deus. O culto acontece na vida, é no chão da vida, é no trabalho, é em casa, é na sociedade, é onde você estiver. Por isso que a igreja tem esse off aqui. É uma forma didática de nos ensinar que o culto também é na vida, nas relações e onde quer que nós estejamos. Próximo aviso é que a nossa igreja, próximo mês de março, vai estar fazendo 20 anos, 20 aninhos aí, né, na nossa comunidade. E aí nós estamos preparando algo muito especial no mês de março. O primeiro domingo de março, vamos dar abertura a essa celebração. Marçal está preparando uma noite muito festiva com a banda Candeias aqui. E vamos estar juntos, iniciando o mês de março, abrindo o mês de março, um mês de celebração. No segundo domingo, vamos receber aqui um casal, um em nós. E esse casal ele vai estar trazendo o louvor para essa comunidade. Tem um perfil dessa comunidade, um casal simples, um casal humilde, um casal que tem tudo a ver com a filosofia, com as colunas da Igreja Candeias. Né? Então vai ser o segundo domingo vai ser com esse casal
e vai ser algo maravilhoso. Estamos preparando também uma cantina especial, sabe, com massa, tipo uma noite italiana. Vai ser assim uma noite de festa, uma noite de festa. O terceiro domingo vai ser com Kenner, é um amigo do pastor Hildebrando, teólogo, né, pregador, pastor, e ele vai estar aqui conosco tanto pela manhã como também à noite, trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. E no quarto domingo é o lançamento do livro do pastor Hildebrando. Eu tive já o prazer de ler um pouquinho desse livro, alguns capítulos que já estão prontos, e é algo assim maravilhoso. É maravilhoso. Você que está aqui, né, que tem gostado de caminhar nessa comunidade, que prega, ensina, tanto aqui no púlpito como nos ministérios, essa quebra de religiosidade, você vai amar ler esse livro. Ele conta todo o processo de como a gente chegou até aqui, a nossa quebra de religiosidade e como a gente tem construído esses 3 movimentos, né, que formam aí a nossa agenda. Vai ser uma noite também muito, muito, muito especial. Próximo aviso. O WhatsApp Caminho. Se você ainda não faz parte do WhatsApp Caminho, basta ler o QR e quer fazer, basta ler o QR Code ou entrar no Instagram, no LinkedIn lá da Candeias. Quero fazer parte do grupo de WhatsApp. Não tem bom dia, boa tarde, boa noite, não tem figurinha, não tem vídeo, não tem nada disso. É só informações da comunidade, da agenda da comunidade, informações para a gente caminhar junto. Se você ainda não faz parte, vem fazer parte com a gente e saber da dinâmica da comunidade de fé que você frequenta. Próximo aviso. Eu invisto em vidas. E aqui, meus irmãos, vai uma palavra de gratidão do meu coração pela vida de todos vocês. A Igreja Candeias tem avançado, tem investido cada vez mais em vidas. E isso tudo é com a sua participação, com os seus dízimos, com as suas ofertas, tem ajudado essa comunidade a avançar cada vez mais, tanto na manutenção da nossa estrutura, como também no investimento de vidas, em ministérios que alcançam vidas, aqui em Fortaleza e fora de Fortaleza também. E você faz parte disso também. Então aqui vai minha palavra de gratidão. Continue contribuindo com aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Próximo aviso. É isso aí, são os avisos que nós temos para hoje. Guarda aí no teu coração e vamos caminhar juntos, tá bom? Queria chamar aqui Felipe Costa, uma dessas... Tá vendo aí, né, Felipe? desses avisos que eu falei, que o pastor Hildebrando está escrevendo o livro, né, e ele pediu à equipe da igreja, olha, eu preciso sair pelo menos 2 semanas para concluir o livro, faltam 5 capítulos, né, e aí a demanda é muito grande, eu preciso sair. E a equipe ministerial, né, disse, pastor, vai. Né, o que tu está fazendo, tu não está descansando, não tem nada demais, né, também se estivesse descansando, mas assim, ele está trabalhando muito para concluir esses capítulos, porque está em cima, ainda falta mandar para a revisão, para a gráfica, para estar aqui conosco esse livro no mês de março. Então ele está trabalhando muito e está dedicado na construção, e a equipe ministerial disse, vai pastor, vai que a gente está aqui, de mãos dadas, segurando as pontas aqui. Felipe é líder do Ministério de Adolescentes, também lidera o Ministério de Jovens, que acontece quinzenalmente, são 2 grupos de jovens, né, acontece quinzenalmente, em uma semana acontece aqui na Igreja Candeias, e na outra semana acontece nas casas, né, um movimento muito lindo, que tem crescido cada vez mais. Deus tem desafiado Felipe, assim, em caminhos extraordinários, né, Felipe? Tem falado muito ao teu coração. E Felipe vai trazer a palavra hoje. Vamos orar mais uma vez? Baixa a sua cabeça, peça a Deus que Deus fale por meio de Felipe ao seu coração. Senhor nosso Deus, ó Pai, obrigado, porque o Senhor já tem ministrado em nossos corações. Quantas coisas, ó Pai, o Senhor já falou
através do louvor, dessas músicas, ó Pai, que cantamos juntos, ó Deus. Continua falando, meu Pai. Continua falando através de Filipe aos nossos corações. E que as palavras da boca de Filipe, ó Pai, e o meditar dos nossos corações sejam agradáveis perante a Tua face, porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Tu és o nosso Deus da provisão. Tu és o nosso Deus presente. Tu és o nosso Deus. Tu és tudo em nós, ó Pai. Continua falando aos nossos corações. Em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Boa noite, Candeias, graça e paz a todos vocês. É muito legal ser líder dessa galera. Primeiramente, toda honra e glória para o nosso Deus. Amém? Toda honra e glória para Ele. Mas é muito legal caminhar com essa galera. Recentemente a gente teve aqui um acampamento de adolescentes, não aqui, né? Num sítio lá no Aquiraz. E a gente viveu um momento muito especial lá com eles. E antes de eu falar um pouquinho mais a respeito disso, e seguir em diante com a mensagem, eu queria rodar um vídeo, rapidinho, um vídeo curto, sobre o que rolou lá. Pelo menos um pouco do que rolou nesse acamp. Eu queria que vocês acompanhassem junto com a gente. Beleza? Depois eu volto e falo mais aqui com vocês. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Todos os momentos de diversão, de lazer, de convivência que a gente teve lá naquele local durante a sexta-feira, o sábado e domingo, além de tudo isso, que é muito bom, que é muito legal, a gente teve momentos de quebrantamento muito forte. A gente teve momentos onde a presença de Deus, o Espírito Santo, ele era praticamente palpável naquele lugar. Sabe quando você lê na Bíblia algumas passagens que fala que a presença de Deus e o Espírito Santo encheu aquele local? Foi mais ou menos isso que aconteceu em muitos momentos durante o acampamento. A presença de Deus foi realmente palpável. Muitos corações quebrantados, muitos corações ministrados, e foi um momento muito, muito especial que a gente viveu lá. E o tema do acampamento foi intimidade com Deus. O Afonso esteve aqui divulgando e até falou sobre isso aqui, né? O tema foi intimidade com Deus. E quando o Hildebrando me convidou, me desafiou a trazer aqui uma mensagem para vocês, eu falei para ele, cara, isso ainda está muito forte no meu coração. Isso ainda está ardendo no meu coração. Então, o que você acha de eu continuar com esse tema nessa noite? E aí a gente pensou, positivamos a ideia, e eu quero falar sobre isso com vocês. Quero aprofundar um pouco mais sobre isso. A galera que esteve lá, obviamente tem um spoiler da mensagem, mas, como eu estou dizendo, eu dei uma aprofundada no assunto e quero aprofundar isso com vocês. Mas antes, eu queria que vocês baixassem a cabeça e ficassem em silêncio um pouco, para que o Espírito Santo de Deus, ele já comece a trabalhar no seu coração. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Amém. Intimidade. Intimidade é um assunto bem delicado, né? Principalmente no mundo de hoje, que a gente vive, onde as pessoas querem o mínimo de contato possível, né? Querem o mínimo de intimidade possível, querem se envolver pouco com as coisas, com instituições, em relacionamentos e com pessoas. Eu sei disso.
E é por isso que eu acho que esse é um assunto muito pertinente para a gente conversar. Intimidade com Deus vai além disso. Vai além disso. E eu quero fazer algumas perguntas para vocês essa noite. Você se considera uma pessoa íntima desse Deus? Você tem intimidade com Deus? Você vive essa intimidade no seu dia a dia, no seu cotidiano? Responda para si mesmo. Se você não tem, você quer essa intimidade? Você aceita esse desafio de construir uma relação íntima com esse Deus? Porque é preciso aceitar o desafio. E é um grande desafio construir intimidade. Você quer ter essa intimidade? E se você quer, e se você tem tentado, o que tem te impedido? O que tem impedido você de construir essa intimidade com Deus? Faça essas 3 perguntas para você mesmo aí. Você tem intimidade? Você quer intimidade? E o que te impede? Quero começar a dizer para vocês que, primeiramente, Deus quer ser íntimo de você. Deus quer ter intimidade com você. Ele está o tempo todo buscando ter intimidade contigo. E eu queria ler com vocês Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus está batendo na porta do seu coração. Ele está batendo na porta da sua vida. Ele está batendo o tempo todo na sua porta. Você já abriu a porta para Ele? Quantas vezes você abriu a porta para Ele? E quantas vezes você abriu e foi confrontado por uma dúvida, por um medo e fechou a porta novamente? Ele quer ser íntimo de você. Ele anseia por isso. Abra a porta do seu coração. Ele está batendo o tempo todo. E a gente ouve isso aqui várias vezes. Deus fala com a gente o tempo inteiro. E Ele está o tempo todo batendo na porta do nosso coração, da nossa vida. Outra coisa que eu quero falar para vocês, a segunda coisa é que Deus, Ele já fez tudo que Ele tinha de fazer para ser íntimo de você. Tudo que era necessário, tudo que era preciso, já foi feito por Ele. Ele já fez. Queria ler com vocês 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos, para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude. Ele já nos deu pleno conhecimento. Tudo em relação ao amor, à vida e à piedade, Ele já revelou. Ele já fez tudo. É por isso que Ele está batendo a porta. E essa atitude, agora, é nossa, de caminharmos em direção a Ele. Ele já fez tudo. E Ele está esperando. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Deus. Caminhe em direção a Ele e Ele se aproximará de você. O que é que tem te impedido de fazer esse movimento de aproximação a esse Deus? O que é que tem te segurado? O que é que tem te travado? Ele já veio.
O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se sacrificou na cruz do Calvário para isso. Ele nos deixou o Espírito Santo que nos convence do pecado e nos testifica. O Espírito Santo, ele está aqui. E mais uma vez ele está falando com você. Quem sabe ele já falou com você em outras diversas oportunidades. E quem sabe na noite de hoje, seja a noite que você realmente vai abrir os seus ouvidos espirituais para escutá-lo e para recebê-lo. Você quer ter intimidade com Deus? O que é que tem te pedido? Talvez a falta de fé. Talvez a incredulidade, a falta de fé. Por algo que você passou. Talvez por suas convicções muito fortes. Talvez você seja uma pessoa da ciência, uma pessoa eloquente. E essa conversa com esse ser espiritual seja algo muito estranho para você. Eu estava vendo esses dias uma entrevista do Leandro Carnal, né? Vocês devem conhecer esse filósofo muito conhecido. E ele é bem legal, assim, de verdade. E ele falou que durante uma prece numa capela onde ele estava, ele simplesmente começou a duvidar. Ele começou a achar de que aquilo era em vão, que ele estava falando ao vento, simplesmente. Que aquilo não ecoava. E é por isso que eu preciso ler com vocês Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A motivação da sua busca a esse Deus não é a recompensa, mas ele é galardoador daqueles que creem. Ele recompensa aqueles que creem. E eu entendo, muitas vezes a gente vai passar por diversas situações, perdas, tristezas, uma demissão, um término de relacionamento. Isso nos causa incredulidade. E essa incredulidade vai crescendo no nosso coração. E a gente vai perdendo a fé nesse Deus. A gente vai perdendo a fé em Jesus. Mas eu digo para você, tenha fé. É preciso crer. E Ele vai recompensar a sua crença. Ele vai recompensar a sua fé. Tem um exemplo na minha família, que é de uma tia minha muito amada, muito querida, que é a tia Fatinha. Ela parece demais com a mãe do Fernando Shoa, inclusive. E ela é uma mulher de Deus, assim, muito, muito dedicada. E toda vida que eu falo com ela, pergunto algo sobre ela, tipo, a senhora está onde, tia? Está com quem? Ela fala assim, sempre. Só eu e Deus, meu filho. Só eu e Deus. Independente do que ela passa, independente do que ela vive, ela sempre fala, só eu e Deus. Porque naquele momento, geograficamente falando, não tem ninguém fisicamente com ela. Mas ela crê que Deus está com ela. Ela nunca deixou de crer. E ela sempre fala, estou aqui, meu filho, só eu e Deus. Existem duas maneiras de você viver essa vida. Uma é você olhar para tudo e não conseguir enxergar Deus em nada. A outra é você olhar e ver Deus nos mínimos detalhes. Você ver Deus em tudo. No ar, na natureza, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, nas pessoas. Eu, e acredito que a maioria das pessoas aqui, optamos por isso. De tentarmos enxergar esse Deus em tudo. Nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. É necessário esse exercício de fé. E a fé ela é como um músculo que precisa constantemente ser exercitado. Se você não exercita a sua fé,
ela se atrofia. Comecei esse ano, não consegui voltar ainda a treinar, e estou começando a sentir, cara. O músculo ele precisa estar em atividade. Ele precisa estar em constante atividade. A fé não é diferente. Ela precisa ser constantemente exercitada. E às vezes pela sua falta de exercício, pelo seu sedentarismo espiritual, a fé dentro de você vai minguando, vai apagando, vai morrendo. Porque você passou a viver comumente, como qualquer outra pessoa. Mas eu te desafio a exercitar a sua fé. Exercite-a diariamente, constantemente. Exercite a sua fé. Talvez você esteja com dificuldade de estreitar esse laço de intimidade com Deus por conta da ideia deturpada que você tem dele. Talvez você comprou uma ideia de um Deus mau, de um Deus que está sempre te julgando, de um Deus perverso, carrasco. Talvez te venderam essa imagem e por um motivo ou outro você acabou comprando isso. E essa imagem desse Deus julgador, que está o tempo todo batendo na sua cabeça, te impede de querer algo mais profundo com Ele. Quem quer um relacionamento com uma pessoa assim? Quem quer um relacionamento abusivo conscientemente? Ninguém quer. E talvez isso esteja te impedindo de ser mais íntimo, mais próximo desse Deus. No Salmo 100, versículo 5, a Bíblia fala que: pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. O Senhor é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Não deixe de acreditar na bondade de Deus, porque você vive uma realidade cruel. E a gente vive uma realidade cruel. A gente vive num mundo muito complicado, num mundo muito difícil. Mas não deixe de acreditar na bondade desse Deus. Em João, capítulo 14, diz o seguinte: o meu xará Filipe, ele perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você quer conhecer mais esse Deus e se desvencilhar dessa figura do carrasco que foi te vendida? Conheça Jesus de Nazaré. Leia os evangelhos. Observe a obra de Jesus, o testemunho de Jesus. Você quer ter a imagem correta desse Deus? Já foi revelado em Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a essência de quem Deus é. Você olha para Ele e você vai entender melhor esse Deus do qual Salmo 100 fala. Quão maravilhoso e redentor foi o testemunho e a obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo é maravilhoso. Esqueça esse Deus que te venderam, que a religião te vendeu. E a religião vende tanta coisa errada para a gente e a gente compra. Esqueça esse Deus que a religião te vendeu. Olhe para Jesus Cristo de Nazaré. Que os seus olhos estejam sempre voltados para Ele. E o assunto talvez mais forte, o tópico mais forte, seja familiaridade. E eu queria ler com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo a partir do verso 1. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade,
acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Até então, Jesus estava lá pregando em Nazaré, e inicialmente as pessoas estavam admiradas com Jesus, com os feitos, com os milagres, com aquilo que ele falava, com aquilo que ele pregava. Mas aí começa uma indagação, né? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus estava em Nazaré, sua cidade, onde as pessoas o conheciam. E aí entra aquele ditado, né? Santo de casa não faz milagre, dentre outras coisas. As pessoas começaram a duvidar de Jesus, porque Jesus era primo de alguém, vizinho de alguém, era próximo a eles, conviveu com eles ali durante a infância, durante muitos anos. E eles começaram a se perguntar, não é esse Jesus aqui, filho de José e de Maria, o carpinteiro? Entendam, o que afastou aquelas pessoas de Jesus foi a familiaridade que elas tinham com Jesus. Jesus era alguém familiar, alguém muito próximo. E esse alguém muito próximo deles começou a se destacar. E talvez você tenha uma história com isso, né? Dentro da sua casa, talvez. Talvez você foi uma pessoa que começou a se destacar dentro do seu lar e as pessoas começaram a te oprimir. Assim foi com Jesus aqui. E Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E o pior de tudo vem em sequência. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Jesus não ficou admirado por algo legal em Nazaré. Ele ficou admirado pela incredulidade. Do que Jesus tem se admirado de você? Ele tem se admirado do amigo que você é? Do ser humano que você é? Ou ele tem se admirado da sua incredulidade? Muitas vezes a gente está acostumado com a imagem de Jesus, porque a gente vem em uma celebração dominical, porque a gente tem algum contato com a Bíblia, algum conhecimento bíblico, porque na nossa casa a gente foi criado, talvez a gente nasceu num lar cristão, você nasceu num lar cristão, mas você só está familiarizado com a imagem de Jesus. Assim como eu estive. Eu nasci num lar cristão. E durante muito tempo, eu era apenas familiarizado com a imagem de Jesus Cristo. Podia perguntar qualquer coisa da Bíblia para mim que eu saberia responder. Agora, não sei se aquele Felipe estava sendo admirado por Jesus, por quem eu era. Talvez eu estivesse sendo admirado pela minha incredulidade, porque eu apenas era familiar de Jesus. Alguém que conhecia a história dele, alguém que os pais ensinaram sobre ele, mas não existia ainda um relacionamento de fato e de verdade. Eu ainda não tinha conhecido esse Deus. A oração que eu faço nessa noite é que os nossos corações sejam como os corações dessa galera que esteve conosco lá no Acamp. Que corações quebrantados dessa galera. Que corações quebrantados. Muitos ali estavam familiarizados com a imagem de Jesus, mas ainda não tinham sido tocados por Ele. Ainda não eram íntimos dEle. Conheciam histórias da Bíblia,
vinham aqui para um culto, uma celebração dominical, mas ainda não eram íntimos desse Jesus. Talvez a gente esteja vivendo isso. Apenas um mais do mesmo, uma repetição. Você vem aqui, recebe uma mensagem, recebe uma palavra, volta para sua casa, vive sua semana e entra nesse ciclo. Mas durante o seu dia a dia, quando você se deita na cama, você tem esse relacionamento com Deus? Você realmente é íntimo desse Deus? Ou ele é apenas mais um objeto alegórico na sua casa? Ou ele é apenas mais um objeto alegórico no seu coração, na sua mente? A gente banalizou o que é sagrado. A gente banalizou as relações. Às vezes tem algum adolescente que vai tendo pequenas conquistas dentro do seu lar, dentro da sua casa, e isso não é vibrado, sabe? Porque foi banalizado a relação. A relação foi banalizada. E a gente faz isso com Deus. A gente banaliza a relação com Deus. A gente banaliza o que é sagrado. Algo que é tão valioso, algo que é tão transcendental, tão importante, mas a gente trata religiosamente, apenas pelo hábito da religiosidade. E o desafio que eu tenho para a gente nessa noite é que a gente venha quebrar as correntes da religiosidade, que a gente venha viver de fato e de verdade uma intimidade com esse Deus. Isso vai fazer diferença. Não você vir aqui cultuar todos os domingos, não você apenas conhecer a Bíblia, mas você ser íntimo do Jesus Cristo de Nazaré, de fato e de verdade. A familiaridade, ela gera incredulidade. Ela vai gerar isso dentro de você. A familiarização com esse Deus só vai gerar isso. Incredulidade. Mas a intimidade, ela vai gerar fé. E a fé vai gerar intimidade. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Se achegue a esse Deus. Se achegue a esse Deus. Busque a esse Deus. E Ele com certeza fará esse movimento em direção de você. Como eu já disse aqui inicialmente, Ele já fez tudo. Ele está apenas esperando você dar os primeiros passos em direção a Ele. Amém? A gente vive numa realidade de extremos, né? De religiosidade total, beirando a loucura, e uma total descrença. E é isso que nos vendem o tempo todo, que a mídia joga pra gente. Ou a gente tem muitos canais de igreja na TV, ou a gente tem uma mídia que não está nem aí para o lado espiritual e a vida espiritual. Vivemos nesses extremos. E esses extremos estão o tempo todo brigando pela gente, pela nossa atenção, pelo nosso coração, pela nossa vida. Vamos encontrar um caminho no meio de tudo isso. E o caminho no meio de tudo isso é Jesus Cristo. É uma relação com Ele. Uma relação verdadeira com Ele. Uma relação verdadeira com Ele. Queria ler com vocês Tiago, capítulo 2, que diz o seguinte: cumpre-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Eu quero muito ser chamado amigo de Deus.
Quero muito que vocês sejam chamados de amigas e amigos de Deus. Esse é o desejo do meu coração. Jesus diz em João, capítulo 15, já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês perceberam aí a diferença? Ele é o rei, e ele poderia nos chamar de servos, e ele poderia ter apenas uma relação de servo com o Senhor, mas não é isso que ele busca, não é isso que ele procura. Ele procura ter essa relação de amizade, ele quer te chamar de amigo. Ele quer te chamar de amigo. É assim que ele quer te tratar, como amigo, não como servo, mas como amigo. Que maravilhoso é isso. Que maravilhoso é isso. Assim como Abraão, que possamos ser chamados amigos de Deus. Não apenas um frequentador de igreja, não um religioso, mas sim amigos de Jesus Cristo. Que esse seja o profundo desejo do nosso coração, de sermos amigos de Jesus Cristo e sermos conhecidos como seus amigos. Que não sejamos admirados por Ele pela nossa incredulidade, mas que sejamos admirados por Ele pela amizade e pelo relacionamento que nós estamos construindo com Ele. Em Jó, capítulo 42 fala: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó, assim como eu, assim como talvez alguns aqui, conhecia muito esse Deus, de ouvir falar, de ouvir as suas histórias, de ouvir os seus feitos miraculosos, mas ainda não tinha tido uma experiência com Deus, ainda não tinha tido de fato um encontro com esse Deus. E a oração que eu faço nessa noite é que nós tenhamos esse encontro com Deus, para que Ele não seja apenas mais uma história que a gente escuta, que a gente vai conhecer e que a gente vai ficar admirado por ela, mas que Ele seja de fato e de verdade o nosso Deus, nosso amigo. Essa é a oração que eu faço, que a gente o conheça de fato e de verdade, que nós venhamos a cada dia construir essa relação de intimidade com esse Deus, que possamos espiritualizar as nossas relações. E muitas vezes a gente também não faz isso. E espirituar até as nossas relações nos aproximam desse Deus, porque muitas vezes você vai encontrar Deus na relação com o próximo, com alguém que caminha com você, com alguém que conhece suas dores, e alguém que vai te direcionar, que vai te ajudar a prosperar espiritualmente nos caminhos de Deus. Alguém que junto com você vai trilhar essa relação de intimidade. Às vezes a gente tem tantas relações, tantas amizades, mas nenhuma delas é espiritual, nenhuma delas aponta para esse caminho de conhecimento de Jesus, de quem Ele é. Que possamos construir relações espirituais que apontem para Jesus, que apontem para o Jesus de Nazaré. Amém? O Afonso e o Gabriel vão tocar uma música aqui, que eu acho que fala muito sobre esse tema da intimidade com Deus. E que a gente venha torná-la como uma mensagem também para o nosso coração. Escute com seus ouvidos espirituais a letra dessa canção, talvez você não conheça, mas que ela ecoe dentro do seu ser, que ela ecoe dentro da sua alma, do seu ser. Amém? Jesus, eu quero ficar contigo, eu quero ser teu amigo, eu quero comer do teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar
lara, 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 lara. Arrastar, lara, 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 lara. Ficar com você, pegar suas sandálias e esconder pra você não sair, pois eu quero estar perto de ti, te abraçar. Lara, 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 te abraçar. Lara, 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 lara. Eu quero deitar no teu colo, contar tudo que eu sei. Lara, 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 e me acalmar. Lara, 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 lara. Jesus, eu quero vestir sua camisa com as mangas maiores que as minhas, correr pela casa ao teu encontro, te abraçar, te abraçar. Lara, 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 e te abraçar. Lara, 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 quero te abraçar. Lara, 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 quero te beijar. Lara, 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 quero te abraçar. Lara, 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 quero te beijar. Lara, 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 lara. Queria pedir para o Gabriel continuar tocando. Queria que você fizesse essa pergunta para você mesmo, que você respondesse essa pergunta para você mesmo. Você é íntimo desse Deus? Ou você apenas tem vivido religiosamente os seus dias? Eu quero te fazer um desafio nessa noite. Se você ainda não é íntimo desse Deus, e você tem esse desejo no seu coração de ser íntimo desse Deus, de verdadeiramente ter um relacionamento com Ele, de começar a construir essa ponte de relação com esse Deus, baixe sua cabeça, feche os seus olhos, fale com Ele. Abra os seus lábios e fale para Ele o quanto você deseja ser íntimo dEle, o quanto você quer ser amigo e amiga dEle. Com suas próprias palavras, com aquilo que está no mais profundo, no mais íntimo do seu coração. Ó Jesus, a oração que eu faço nessa noite, Pai, é que possamos ser verdadeiramente Teus amigos, Jesus. Que possamos construir essa relação contigo, Pai. Não apenas uma relação de status, de título de crente, de título de cristão, porque a gente tem algum cargo na igreja, na instituição, porque a gente é filho de pastor, filha de pastor, porque a gente nasceu num lar cristão. Não, Jesus, nada disso importa.
Nada disso importa, Pai. E se você quer, se você deseja isso, fale para Ele. Confesse. Confesse que você deseja ser amigo dEle. Queremos ser teus amigos, Jesus. Queremos caminhar contigo. Queremos partir o pão contigo. Beber do teu cálice. Partilharmos as nossas dores, as nossas lutas, as nossas feridas, as nossas derrotas, as nossas vitórias. Que tu seja esse amigo, Pai. Que isso não venha a ser apenas uma história de Abraão ou os discípulos. Não, Jesus. A tua palavra, ela continua sendo escrita nos nossos corações. A tua história, ela continua sendo escrita nos dias de hoje. E que essa história, ela venha ecoar também em nossas vidas, Pai. Não apenas como Abraão, não apenas como os teus discípulos, não apenas como Jó. Não, Pai. Nós também queremos ser teus amigos. Também queremos ser teus amigos, Pai. Nos ajuda na nossa incredulidade. Nos ajuda na nossa falta de fé. Nos ajuda com as nossas fraquezas. Perdoa os nossos pecados, nossas transgressões. Queremos deixar, Pai, tudo isso para trás. Queremos, a partir de hoje, vivermos uma nova vida contigo. Uma vida de relacionamento verdadeiro e íntimo contigo, Jesus. Essa é a oração que eu te faço nessa noite. Desde já, agradecido, com a certeza de que o Senhor nos ouve e de que o Senhor nos abraça e de que o Senhor nos aproxima cada vez mais de Ti. Que o Senhor também faz esse movimento de aproximação conosco. Nos abraça, Pai, como teus amigos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar esse Deus. Procure esse jovem homem aqui depois da nossa celebração. Fala assim, ó, eu quero fazer parte. Ou então, você quer que seu filho faça parte? Converse com esse jovem homem aqui. A galera está aqui na frente. Ó. Cadê a galera aí? Cadê o brado da galera aí? Está aqui na frente? Tudo aqui na frente. Ó. Então, se você quiser fazer parte, só procurar. Meu amigo Felipe está pronto para conversar com você sobre o que acontece, como é esses dois pequenos grupos de jovens e como é a atividade dos adolescentes, certo? No sábado e no domingo. Beleza? Vamos encerrar cantando? Vamos ficar de pé? Essa vocês gostam muito e conhecem. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos
nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de eu quero ouvir. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o Nós lugar arrumamos. de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Você, Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa. e ao partir, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam e ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam eu de quero ouvir esse coral. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, Nós arrumamos a casa, de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de reconhecemos quem tu és. Tome o lugar de reconhecemos quem tu és. bateria, Tome o lugar de reconhecemos. Quem tu és? Tome o lugar de reconhecemos. Quem mais uma vez, Tome o lugar de reconhecemos quem tu és. Tome o lugar de honrarmos quem tu és. Tome o lugar de honrar. uma semana abençoada, meus irmãos, semana com Cristo Jesus no coração.
graça, a graça que perdoa a culpa, a graça que perdoa o outro.